Esta é uma jornada fluvial em descoberta do país mais secreto do Sudeste Asiático, a Birmânia. No cruzamento de várias grandes civilizações e povoada por mais de uma centena de etnias, a Birmânia soube forjar sua própria identidade. Os habitantes são hospitaleiros e vivem em harmonia com a natureza. Sua história, milenar, deixou em todo o país um patrimônio arquitetônico e cultural impressionante. Fechada em si mesma até os anos de 1990, a Birmânia se abre hoje para o resto do planeta e revela seus tesouros maravilhosos. São paisagens do amanhecer do mundo, pagodes e templos aos milhares. A Birmânia, ou Myanmar, faz divisa com China, Laos, Tailândia, Bangladesh e Índia. Tem área de 675 mil km², igual à França e territórios ultramarinos. Mandalay fica nas planícies secas do centro do país. Famosa por Kipling, tem 2.500.000 habitantes, com 40% de chineses que chegaram nos anos de 1990. Fundada em 1857, foi capital por 30 anos antes dos britânicos preferirem Rangoon. Mandalay já passou por inúmeras catástrofes. Foi devastada na Segunda Guerra Mundial e destruída por 2 incêndios imensos nos anos de 1980. A cidade está em perpétua reconstrução. Sua arquitetura mistura avenidas, edifícios decrépitos, moradias coloniais e templos dourados, como a Pagode Kutodal, de 1857. 729 estupas revestidas de cal cercam o estupa principal. Cada estupa abriga uma estela de mármore com uma página dos escritos de Buda. O conjunto forma o maior livro do mundo, o Tripitaka, que compõe a totalidade dos textos do cânone budista. O grande Buda Mahamuni é um dos mais venerados da Birmânia. A lenda diz que foi criado durante a vida de Buda. Os monges o limpam meticulosamente dia após dia. Com 4 metros de altura e mais de 6 toneladas de bronze, sua silhueta é deformada por milhares de folhas de ouro cobrindo-a em mais de 15 centímetros. Somente homens colam as folhas de ouro na estátua, enquanto mulheres oram à distância. Aplicar ouro em Buda assegura um karma melhor, um gesto meritório. Mandalay possui renomados batedores de ouro, um artesanato familiar que exige habilidade. Um lingote de 48 gramas é aquecido e, em seguida, passado entre 2 rolos para ser achatado. Repete-se até obter fita fina de cerca de 3 metros. Este é então recortado em pequenos pedaços de 1 centímetro. Cada pequeno quadrado é colocado sobre um papel de bambu. Sobrepostos em um estojo de couro, eles são então batidos por meia hora até quadruplicar sua superfície. Mulheres recortam e batem novamente para achatar mais. Colocados em intercalares para comprimir por 5 horas. Ação mecânica gera folhas de poucos microns de espessura.
As finalizações e o acondicionamento são feitos pelas mulheres, e o pequeno lingote inicial resultou em 7.200 folhas de ouro, dispostas em cadernos de bambu, vendidas em pagodes ou exportadas. O tanaka, outra especialidade local, o tanaka, é uma pasta cosmética amarela pálida feita a partir da casca de vários arbustos, usada há mais de 2.000 anos. Vendida em pequenos feixes, a casca é ralada para obter um pó. Este é longamente moído antes de ser diluído. O tanaka é aplicado no rosto em motivos mais ou menos elaborados, frequentemente um disco em cada bochecha e uma linha na ponte do nariz. Motivos de vaidade feminina, não é só estética. O tanaka protege contra queimaduras solares, suaviza e hidrata a pele. Trata acne e retarda o envelhecimento. Seu perfume lembra um pouco do sândalo. A árvore do tanaka é endêmica da Birmânia. Encontrada na região de Bagan, o coração histórico. Berço da cultura birmanesa, Bagan foi fundada no século IX pela dinastia dos reis Bamar. No cruzamento das rotas comerciais que ligavam a Índia e a China, Bagan tornou-se a capital de um vasto império que atingiu seu apogeu nos séculos XI e XII. Em pouco mais de 2 séculos, mais de 4.000 edifícios cobertos de afrescos, baixos relevos e ouro foram erguidos em Bagan. No final do século XIII, uma incursão mongol marcou o fim do primeiro grande império da Birmânia, cuja capital declinou devido a terremotos e saques até cair praticamente no esquecimento. O interesse arquitetônico de Bagan só é igualado pela beleza de suas paisagens. É praticamente impossível estimar o número preciso de templos. Inventário de 1992 a 2002 achou 2.834. Foi em parte graças à abertura de Myanmar ao turismo, na década de 1990, que esse incrível patrimônio arquitetônico saiu da obscuridade, o que levou a uma campanha de preservação e restauração. Visitantes exploram, mas peregrinos lembram que o sítio não é só museu. Verdadeiro orgulho do país, Bagan é também o epicentro religioso de uma nação profundamente budista. Para descobrir Myanmar, nada melhor do que ganhar um pouco de altura.
Do alto, estes templos milenares revelam toda a sua majestade. O rio Irauadi atravessa Mianmar de norte a sul, por mais de 2.000 quilômetros. Estende-se da Índia e China ao Mar de Andamão. Eixo vital de transporte, como o Nilo para o Egito. A história do país foi construída ao longo de suas margens, e hoje é o seu potencial hidrelétrico que atrai grande cobiça. O Irauadi também está no centro de muitos desafios ecológicos e socioeconômicos. Ele inspira poetas e músicos do país desde sempre. Diz que a arte da harpa é um dom ancestral que remonta à época da monarquia. Foi a pedido dos reis que se começou a tocar a harpa. Naquela época, durante os espetáculos, eram os arpistas que faziam a música para que a dançarina pudesse dançar. Com a minha harpa, eu gostaria de partilhar com o mundo inteiro a cultura birmanesa. Visitar Mianmar não é apenas apreciar belas paisagens e conhecer pessoas, mas também descobrir uma história e uma cultura verdadeiras. A dança tradicional birmanesa data da época da monarquia em Mianmar. Naquela época, as dançarinas eram mantidas exclusivamente para o rei. Com o passar do tempo, a dança tailandesa começou a ser introduzida, e ela se assemelha um pouco à dança birmanesa. É possível notar os movimentos das mãos e os gestos que são semelhantes. Giramos, depois subimos e abrimos. São gestos que se fazem de forma muito simples com as mãos. Quando uma jovem precisa pentear o cabelo, em vez de falar, ela usa as danças para demonstrar como fazer. Dançam-se as 550 últimas vidas de Buda. Devíamos interpretar o que Buda havia vivenciado em suas vidas anteriores. A dança pontua o Poet, um espetáculo popular que por vezes dura até de manhã cedo. Tem percussão, sopro e harpa. Além da dança, ele é composto principalmente por espetáculos de marionetes. Teatro importante, nasceu no V século. Auge, 17º e final do 18º século. Seus 28 personagens tradicionais ensinam, narram e transmitem valores. Repertório: 547 vidas de Buda.
Inspira-se na história de reinos e em lendas da Índia com espíritos e criaturas. Marionetes chegam a 1 metro, com até 50 fios. Figuras de madeira de artesãos, cada um com sua assinatura. Este ofício tradicional de marionetista. Eu o pratico há mais de 35 anos. Avant, j'étais un paysan agriculteur. Certo dia, durante uma peregrinação, cheguei a uma cidade e descobri o quanto o artesanato local, incluindo marionetes e bordados, fascinava os visitantes. As marionetes foram as que mais me encantaram. Então comprei uma e a desmontei completamente para entender sua fabricação. Depois a remontei por completo e foi assim que aprendi, há 35 anos, Nas peças de teatro, há muitos personagens diferentes. incluem-se o rei, a rainha, o príncipe, a jovem princesa, os macacos, os vilões, os espíritos, os ogros e também animais míticos. Procuramos preservar a forma tradicional de fazer as coisas, assim como os trajes históricos. Ensino meus filhos todo dia. Na nossa época, as crianças ficavam muito felizes em ver os espetáculos de marionetes. Mas hoje em dia, isso quase não existe mais. E se não tivermos cuidado em salvaguardar essa herança, como poderemos mostrar às jovens e futuras gerações o que é um espetáculo de marionetes tradicionais birmaneses? É absolutamente necessário preservar isso, e é o que eu tento fazer. Em Myanmar, Buda está por toda parte. Ele é descoberto sob 1001 formas, multiplicadas ao infinito, como aqui, na Gruta de Sadam, onde ele coexiste com os morcegos, ou ainda nas grutas de Kogon, em Agapeaan, onde milhares de efígies de argila adornam as paredes e os tetos. Myanmar, 5% de cristãos, 4% de muçulmanos, 90% de budistas. É o país budista com a maior proporção de monges e de receitas consagradas à religião. O budismo birmanês é oriundo da tradição Theravada, a forma mais ortodoxa e conservadora. O budismo não é propriamente uma religião nem uma filosofia, visto que não reconhece um Deus criador e não expressa uma teoria. Trata-se antes de uma doutrina baseada na crença na reencarnação, no karma e na lei natural das causas e suas consequências. No entanto, na prática, o budismo birmanês assemelha-se a uma religião. Ferveza dos fiéis em inúmeras pagodes e locais sagrados. Sua prática coabita com elementos tântricos hindus e antigas crenças animistas em espíritos chamados Nat. A espiritualidade é onipresente em todo o país.
500 mil monges e monjas, 1% da população, e representações religiosas estão por toda parte. Cada vila birmanesa tem pagode ou templo para culto ou ensino. Estátuas de Buda ou santos são encontradas em toda parte, até na natureza. No coração destas florestas tropicais, encontros impressionantes são comuns. Myanmar tem o maior número de elefantes asiáticos, depois da Índia. Ela abrigaria cerca de 8.000. 2/3 são usados na indústria florestal para cortar e transportar teca, madeira preciosa exportada. Meu nome é Mang Mang, tenho 55 anos. Sou um tratador e trabalho com os elefantes. Você vê o menino que nos segue? Bem, aquele é meu filho. E eu o ensino e mostro a ele os segredos do ofício. Meu pai me transmitiu seu conhecimento que tento passar ao meu filho. Meu dia começa às 6 horas da manhã. Ao acordar, vou buscar os elefantes que passaram a noite fora. Eu tomo meu café da manhã, depois os lavo e vou trabalhar com eles. Ao trabalhar com os elefantes, nós nos apegamos a eles e cuidamos de sua higiene, por exemplo. É um momento de relaxamento que os paquidermes parecem apreciar. Os elefantes começam a ser adestrados entre os 4 e 5 anos de idade e iniciam seus trabalhos por volta dos 18, sendo animais trabalhadores que, antes disso, são utilizados apenas para montaria e transporte em deslocamentos. Todo ano, machos adultos com arreios transportam mais de 1 milhão de toneladas de madeira. Movem-se em espaços menores que máquinas, sem prejudicar o meio ambiente. Com a ajuda de suas trombas e presas, eles manipulam troncos de até 5 toneladas, transportando-os até os caminhões e as margens dos rios. Minha elefanta se chama Timpinai e ela tem 32 anos de idade. Trabalhamos até 35 ou 40 anos. Comecei a trabalhar com 16 anos. Como posso trabalhar, continuo nesta profissão. Esta profissão é minha paixão e, como é um trabalho fascinante, nunca me falta a vontade de exercê-lo. Trabalho somente com estes elefantes. Criamos laços com os elefantes. Não planejamos parar em breve.
é isso. O rio Irauadi banha províncias com 135 grupos étnicos reconhecidos pelo governo. Os Bamás representam 70% da população. Há outros grupos importantes no país. Xãs e Catins vivem no norte. Os Xins e os Aracaneses vivem no oeste. Bamars e Caias habitam o centro. Karens e Mons moram no sul. Autoridades consideram Rohingyas imigrantes bengaleses, não minoria birmanesa. Além desses grupos, há também chineses, indianos e nepaleses. Estados Reunidos no século XVIII passaram ao domínio britânico de 1824 a 1943. Este mosaico complexo e dezenas de línguas explicam a dificuldade de integração de minorias. Desde 2005, Rangoon perdeu o status de capital administrativa para Naypyidaw, mas continua sendo o centro nevrálgico da economia e a maior cidade do país, com quase 4.500.000 habitantes. Rangoon, fundada pelos Mon no VI século, expandiu economicamente a partir do século XVIII. Danificada por incêndio e guerra em 1852, virou capital da Birmânia colonial britânica. Birmânia independente em 4 de janeiro de 1948, após herói Aung San morrer assassinado. O país viveu um período de democracia e breve estabilidade. 12 anos depois, o governo foi derrubado. A ditadura militar rapidamente levou o país à pobreza e ao isolacionismo. Manifestações por democracia em 1988 foram reprimidas. Aung San Suu Kyi, filha do herói Aung San, retornou do exílio e fundou a Liga Nacional pela Democracia. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1991. Popular figura da oposição, incomodou a junta, que a confinou em casa. Liderou seu partido à vitória em 2015, iniciou transição para a democracia, mas enfrentou o exército no controle das decisões e recursos. Desde 2016, foi criticada pela passividade ante atrocidades do exército contra os Rohingya. Longe desse conflito étnico-religioso, a efervescente Rangoon reúne diversas origens e religiões. A pesca é uma das atividades econômicas mais importantes do país. Ela está em terceiro lugar, após a agricultura e a exploração florestal. Os birmaneses consomem peixe em quase todas as refeições, até mesmo no café da manhã, com o imperdível moinga. Este prato nacional consiste em um caldo de peixe acompanhado de macarrão de arroz aromatizado com capim-limão e gengibre. É vendido nas ruas, em quiosques ou por vendedores ambulantes com seus caldeirões nas costas. O peixe, o arroz, o macarrão e os curris constituem a base da alimentação local. Situada no coração da cidade, a espetacular Pagode Shwedagon é considerada o edifício mais sagrado do país. A lenda conta que ela teria sido edificada há 2.500 anos para abrigar 8 cabelos de Buda. Essas relíquias sagradas teriam sido dadas a 2 mercadores pelo próprio Buda Gautama, que pediu a construção de uma pagode. Ao abrir a caixa com cabelos de Buda, eles começaram a brilhar. As árvores floresceram e as pedras preciosas caíram do céu para incrustar-se no ouro da pagode. Os arqueólogos estimam sua construção entre o século VI e o século X,
sob a dinastia Mon. Na realidade, o monumento, que foi muitas vezes vítima de terremotos e incêndios, foi tão frequentemente restaurado e enriquecido que é difícil datá-lo com precisão. A pagode repousa sobre um terraço que domina o horizonte, pavimentado em mármore e com mais de 5 hectares. A riqueza e o brilho do edifício são incomensuráveis. O estupa central, com cerca de 100 metros de altura, tem milhares de placas de ouro e sinos. É cercado por 72 pequenas pagodes, templos e salas de oração. Centenas de estátuas de Buda, cintilantes em ouro, povoam cada canto do local. Os monges e os fiéis oram e depositam oferendas do nascer ao pôr do sol neste que é o lugar mais sagrado do país. Meu nome de monge é Unyana Monta. Eu venho de uma pequena vila chamada Taton e sou monge há pouco mais de 13 anos. Hoje tenho 34 anos. Tornar-se monge é, de certa forma, separar-se do sofrimento da vida. Mas não basta querer se tornar monge. É preciso seguir as doutrinas de Buda. Acordamos todos os dias às 4 horas da manhã e, com os outros monges, recitamos orações no monastério. Depois, partimos para pedir oferendas e, ao retornar, tiramos um curto momento de descanso. Comemos por volta das 5 horas e 40 minutos. Após a refeição, lavamos a roupa e nos encontramos com nossos cadernos no monastério para as aulas. Novamente, por volta das 9 horas e 30 minutos, voltamos à vila para pedir a refeição do almoço. Voltamos por volta das 10 horas e 40 minutos para preparar e comer esta refeição. Depois, faremos uma cesta até às 13 horas. Reestudamos e oramos às 17h45. Há toque de recolher às 21h15 para dormir. Este é nosso dia típico no monastério. O budista birmanês está em contato permanente com sua crença. Desde criança ouve pais recitar textos e vê mãe preparar oferendas. Entre 9 e 12 anos, ele deixa temporariamente sua família para realizar seu noviciado, uma cerimônia que constitui um rito de passagem essencial. Um jantar reúne a família. De manhã, raspam sua cabeça para o manto açafrão. Essa retirada confronta o jovem garoto a uma disciplina estrita e ao estudo das escrituras, fazendo-o renunciar simbolicamente à infância. Mais tarde, em qualquer momento de sua vida, ele poderá se juntar novamente à comunidade. Homens e mulheres frequentemente proferem seus votos monásticos em um momento-chave da vida, seja após um falecimento, uma separação ou, por vezes, após um sucesso.
Serão monges de pleno direito, pelo tempo necessário para equilíbrio espiritual. O Rochedo Dourado, suspenso em equilíbrio sobre um precipício, é o terceiro local mais sagrado de Mianmar. Milhares de peregrinos testemunham a devoção a 1.200 metros. Os mais corajosos sobem a trilha a pé, quase 5 horas. Segundo a lenda, é um fio de cabelo de Buda, incrustado no estupa que o coroa, que impede o rochedo de cair no vazio. Buda teria oferecido esse fio de cabelo a um eremita. Sentindo a morte, confiou a relíquia ao rei, pedindo um pagode com a forma de sua cabeça. Com a ajuda do deus Tagamini, o rei encontrou o rochedo perfeito no fundo do oceano e o ergueu até o topo da montanha. É por essa razão que o rochedo se chama Kaiktiu, o que significa pagode na cabeça do eremita. O rochedo brilha no sol poente, logo substituído pelas velas votivas que acompanham os cantos e as orações. Belo. Fiéis ocupam o rochedo e suas capelas ao ar livre. Como se o fluxo de atenção e oração nunca parasse. Terracos panorâmicos cercam o local onde ficam as mulheres. Elas não podem tocar o rochedo nem aplicar folhas de ouro. Tradição diz que só um homem alcança o estado de Buda. Mulheres visam o primeiro grau do despertar espiritual. Certa vez, fui a Kagami, onde uma pagode é erguida em meio à água, exatamente no local onde Buda estava logo abaixo. Mas as mulheres não têm o direito de ir a pagode. O que sei pelos relatos é que os homens são mais sagrados e puros que as mulheres, que não são consideradas assim, segundo as narrativas. A entrada de mulheres nas pagodes é proibida, pois, caso contrário, infortúnios, como raios e tempestades, cairão sobre elas. Meu título de monja é Dao Dawadi e eu venho do vilarejo de Palukion. Tenho 70 anos e sou monja há 50 anos. Ser monja, para uma budista, é a coisa mais nobre e sagrada que uma mulher pode desejar. Como monja, aprendo as orações e pratico a meditação.
Quando nos tornamos monjas, conhecemos as doutrinas do Buda e aprendemos a viver praticando as regras básicas. Sabemos mais que uma mulher comum. As ordens monásticas representam aqui uma postura social e intelectual, sendo também a garantia de uma educação longa e completa. Situado no leste da Birmânia, o Lago Inle é o principal centro turístico do estado Shan. Tem 22 quilômetros de comprimento, 10 de largura e área total de 12.000 hectares. Sua profundidade varia de 2 a 4 metros, conforme as estações. Margens abrigam vilarejos dos Inta. 70.000 pessoas vivem em casas de madeira e bambu sobre palafitas. A vida segue lenta, no ritmo das estações. Após a refeição, as crianças vão sozinhas para a escola de barco. Este transporte é natural para elas, como a bicicleta para crianças ocidentais. Escolarização dos birmaneses é baixa. Pobreza extrema de 52 milhões de habitantes, 2/3 na agricultura, é a principal razão. Sistema escolar atrofiado é resultado de 50 anos de ditadura. Escola é desejo crescente e evidência na mente dos birmaneses. A agricultura do Lago Inle tem a particularidade de ser praticada em jardins flutuantes, que são tapetes vegetais de cerca de 1 metro de espessura, constituídos de limo, raízes e plantas aquáticas de superfície, ancorados no lago com bambus. Método não depende do nível da água. Permite cultivo anual de vegetais. Hortas flutuantes produzem principalmente tomates. Exigentes em água e sol, elas encontram aqui tudo o que precisam. Com isso, os agricultores Inta se voltam para a monocultura intensiva do tomate, cujo rendimento no Lago Inle é significativamente superior à média do Sudeste Asiático. Mas esse cenário aparentemente idílico tem um lado oculto. O uso intensivo de produtos químicos polui o lago e os efeitos em seu ecossistema são dramáticos. Os nutrientes aportados favorecem a proliferação de algas e do aguapé, que ameaçam sufocar a fauna do lago. Ao
Aumento populacional desmatou colinas, aumentando sedimentos. Lago possui planta aquática única, lótus especial. Haste de lótus contém filamentos para seda única no mundo. Com eles, são bordados tecidos luxuosos, vendidos a preço de ouro. A fabricação, inteiramente manual, torna o processo muito demorado. 1 mês e 4.000 hastes de lótus fazem um cachecol. Embora se voltem a outras atividades, como o turismo crescente, os intas vivem da agricultura e pesca. Eles manobram sua canoa de uma maneira única e espetacular, posicionando-se em pé na popa. Usam um remo, enrolando as pernas para impulsionar a canoa, o que lhes deixa as mãos livres para pescar. A superfície do Lago Inle diminui de forma preocupante, assim como suas reservas de peixes. Os pescadores são os primeiros impactados pelas mudanças, com dificuldade em prover suas famílias. Eu nasci no Lago Inle. Eu cresci lá e me casei com minha esposa. O lago me nutre e sustenta com peixes, mesmo que esteja difícil. Eu vivi momentos inesquecíveis no lago. Lembranças doces me vêm, como os dias de estudante com colegas. Eu tive que parar meus estudos quando meu pai ficou doente. Eu assumi o lugar dele e me tornei pescador também. Eu passei noites magníficas remando no lago. Eu nasci no Lago Inle, cresci lá e lá morrerei. Assim, serão meus filhos que viverão dele e o manterão vivo. Obrigado.